Capítulo 4. A magia do cenário. O cenário que proporciona atendimento. Imaginação mais engenharia igual Imagineering. Transmissão de uma mensagem com o cenário. Como orientar a experiência do convidado. Os cativados 5 sentidos. No palco e nos bastidores. Manutenção do cenário. O Walt Disney era um imã de Oscars. Ele foi indicado para prêmios da Academia em 64 ocasiões, um recorde absoluto. E ganhou 32 estatuetas, também o maior número da história. Depois de subir ao palco algumas dezenas vezes, receber os Oscars, provavelmente começou a se tornar uma atividade um pouco rotineira demais para Walt, mas o primeiro, que ele recebeu em 1932, sem dúvida deve ter sido uma grande emoção. Naquele ano, Walt recebeu o primeiro prêmio da nova categoria Melhor Animação por Flores e Árvores, o 29 graus filme da série Silly Symphonies e a primeira animação produzida utilizando um novo processo de registro de imagens em cores chamado Technicolor. A utilização inovadora de cores em uma animação foi a principal razão pela qual Flores e Árvores foi tamanha sensação tanto entre o público quanto a crítica, mas se tornou notável por outra razão. O curta demonstrava as possibilidades do cenário como nenhuma outra animação já tinha feito. Nele, duas jovens árvores se apaixonam, mas a felicidade é ameaçada por um rival invejoso, no caso, um tronco nodoso. O velho tronco incendeia a floresta para separar os amantes, mas acaba ele próprio consumido pelas chamas. A floresta volta à vida e os jovens amantes se casam. O cenário de árvores e flores e a música, de Mendelssohn e Schubert, comunicam a história à plateia. Na verdade, o cenário, no caso a floresta, que seria apenas o plano de fundo em outra animação, de repente se transformou no filme como um todo. Em 1938, Walt e os estúdios Disney ganharam 2 outros prêmios da Academia. Dessa vez, uma das invenções do estúdio, a câmera multiplano, recebeu um prêmio na categoria científica e técnica e o primeiro filme feito com essa câmera, também da série Silly Symphonies, intitulado O Velho Moinho, ganhou de melhor animação. A câmera multiplano representou outro grande passo para transmitir o pleno potencial do cenário e permitiu que os animadores da Disney superassem o que Bob Thomas, biógrafo de Walt, chamou de a superficialidade essencial do filme animado. 36 A câmera podia ser apontada e movida por pilhas de filmes de celuloide e placas de vidro, criando o mesmo efeito que uma câmera de cinema se movendo por um cenário. O resultado foi uma profundidade jamais vista, criando um mundo de fantasia mais convincente porque a plateia o via da mesma forma como via a vida. Na fantasia, não devemos perder de vista a realidade, explicou Walt. 37 O ano de 1940 marcou o lançamento de Fantasia, e a utilização inovadora do cenário por Walt mais uma vez ganhou destaque. Vassouras marchavam, flores e cogumelos dançavam. Fantasia também revolucionou na utilização do som, um importante elemento do cenário. O filme utilizou o Fantasome, que gravava música utilizando vários microfones e os reproduzia por meio de um número correspondente de alto-falantes. Walt recebeu um prêmio da Academia pelo importante avanço técnico, mas a deflagração da Segunda Guerra Mundial fechou os mercados estrangeiros para a fantasia e o dispendioso equipamento de áudio necessário para apresentar adequadamente o filme fez com que os proprietários de cinemas dos Estados Unidos relutassem em exibi-lo. Fantasia custou $2,2 milhões, mais de 4 vezes o custo médio de um longa na época, e fracassou no primeiro lançamento. Quando relançado 2 décadas depois, nos anos 1960, o filme cativou rapidamente o público e foi proclamado um clássico da animação. 38 A insistência de Walt de que os filmes animados devem ser verossímeis para o público para que sejam eficazes foi traduzida diretamente nos cenários da Disneylândia. Você pode achar que a ideia de Walt para o primeiro parque temático foi imediatamente recebida com aplausos, mas não foi esse o caso. No final dos anos 1940, à medida que ficava cada vez mais intrigado com a criação do seu próprio tipo de parque de diversões, ele recebia cada vez menos apoio para a ideia. Roy, seu irmão e parceiro de negócios de longa data e detentor do portfólio da empresa, não via mérito financeiro nesse arriscado e enorme salto para além dos negócios correntes e relutava em financiar a ideia. Em 1952, cansou-se de esperar e, com sua motivação característica, seguiu adiante sem o resto da empresa. Ele criou uma nova empresa, a Wedge Enterprises, Inc., e a financiou com empréstimos, que tiveram como garantia suas apólices de seguro, e a venda da casa de veraneio em Palm Springs. Ele também sequestrou os melhores Imagineers dos estúdios de animação Disney, escondendo-os em escritórios vazios e oficinas ao redor da propriedade para trabalhar no parque. Como as pessoas que projetaram e construíram a Disneylândia vieram do lado da animação do negócio, elas trataram os cenários como parte integral e importante do parque desde o início. A Disneylândia seria um filme vivo que os convidados vivenciariam ao interagir nele. E, como nos filmes animados, para concretizar essa visão, a plateia teria a oportunidade de mergulhar totalmente na experiência. Cada detalhe do cenário precisaria sustentar a história. Perguntaram ao Walt por que ele se empenhou tanto para que tudo parecesse realista, lembra o Imagineer Tony Baxter. Ele respondeu que o que estávamos vendendo era uma crença na fantasia e na história sendo contada e, se o plano de fundo não fosse verossímil, as pessoas não a comprariam. 39 Olhando para trás agora, o fundamento da mentalidade de Walt é claro. O público não apenas comprou a ideia da Disneylândia, se apaixonou por ela. O papel do cenário nos parques temáticos da Disney foi revitalizado em meados dos anos 1980 quando Michael Eisner assumiu o comando da The Walt Disney Company. Eisner não tinha muito conhecimento sobre a construção de parques temáticos, mas sabia como criar entretenimento cativante. Ele era um executivo da indústria do cinema, ABC, Paramount, explica Peter Hummel, que liderou projetos de construção da Disney ao redor do mundo.
Durante meses, a cada vez que via a sigla DUP, Desenvolvimento de Unidade Planejado em um Plano, estou convencido de que ele achava que queria dizer drogas usadas por produtores. Mas ele trouxe consigo um entendimento completo do que a Disney é, de qual é a sua força, do que ela representa ao mundo. Todos vocês conhecem a máxima do mercado imobiliário localização, 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 usada de forma terrivelmente exagerada como uma chave para o sucesso. O lema de Eisner rapidamente passou a ser entretenimento, entretenimento, entretenimento. Ele era sistemático e implacável. 42 semanas depois de assumir a nova função, Eisner sugeriu a construção de um hotel com as formas do Mickey. Não era viável, mas, para o pessoal da Disney, a disposição do recém-contratado CEO em apostar alto sinalizava um jogo totalmente novo em termos de cenário. Logo depois, Eisner vetou planos para a construção de 2 novos, porém arquitetonicamente mundanos, hotéis no Walt Disney World. Foi uma manobra corajosa que colocou em risco um relacionamento de longo prazo com um valorizado parceiro da construção civil, mas uma manobra que se pagou. O Walt Disney World Dolphin Hotel de 1.514 quartos e o Walt Disney World Swan Hotel de 758 quartos substituíram os hotéis cancelados. Projetados pelo internacionalmente renomado arquiteto Michael Graves, eles criaram um novo padrão de cenário no Walt Disney World. O Swan e o Dolphin sinalizaram um renascimento na arquitetura da Disney. Logo, os melhores arquitetos do mundo assinaram contratos para trabalhar para a empresa. No Walt Disney World, resorts como o Grand Floridian, o Wilderness Lodge, o Boardwalk, o Yacht Club e o Beach Club, projetado por Robert A. Stern, levaram o cenário a um nível completamente novo. Os nossos hotéis passaram a ser, por si só, experiências de entretenimento, escreveu Eisner em seu livro Work in Progress. Por mais bem-sucedidos que os nossos hotéis sejam em termos artísticos, o tributo mais simples a eles vem dos nossos convidados. Até hoje, a taxa de ocupação em cada um deles chega a mais de 90%, a maior do mundo. 41. O cenário que proporciona atendimento. Se você perguntar ao empresário típico como sua empresa atende os clientes, ele certamente mencionará pessoas e processos ou os tópicos do último e do próximo capítulo, respectivamente, como os principais sistemas de prestação de atendimento. Mas a ideia de que o ambiente de uma organização pode de alguma forma prestar atendimento é mais obscura. Um cenário pode realmente fazer alguma coisa e, se for o caso, como ele seria usado para prestar atendimento? Na verdade, o cenário pode responder pelos aspectos tanto físicos quanto psicológicos do atendimento. No Walt Disney World, por exemplo, há muitas atrações nas quais os membros do elenco ajudam os convidados a entrar e sair dos brinquedos, mas a maior parte da experiência do atendimento acontece durante o passeio pelo cenário. Nos dias de hoje, com a expansão do e-commerce, testemunhamos uma transição transformacional na prestação de atendimento físico dos funcionários ao cenário. Afinal, quando você entra na internet e compra livros, CDs ou qualquer um do aparentemente 1 zilhão de outros produtos e serviços disponíveis online, você é atendido por um cenário, isto é, o site no qual está comprando. Na maioria das transações de e-commerce, os clientes são os únicos seres humanos envolvidos na venda. O cenário e os processos eletrônicos estão prestando o atendimento. Funcionários são envolvidos na criação do site e, depois disso, na entrega dos pedidos. A utilização do cenário para fornecer os aspectos psicológicos do atendimento também é comum. Todas as organizações, independentemente de estarem ou não cientes disso, transmitem mensagens a seus clientes por meio dos cenários nos quais operam. Imagine uma concessionária de carros de luxo e uma revendedora de carros usados. Agora, imagine um parque temático e uma festa de rua. E um varejista de roupas de grife e uma loja de ponta de estoque. Em cada um desses pares, as pessoas estão comprando produtos semelhantes, carros, entretenimento e vestuário. Mas, em cada caso, o cenário no qual elas compram diz muito sobre a qualidade dos produtos e serviços, sem mencionar o preço que eles estão dispostos a pagar. O fato é simplesmente que tudo, animado e inanimado, comunica algo aos clientes. Não apenas tudo tem algo a dizer, como também influencia os clientes. As mensagens transmitidas pelo cenário alteram as percepções dos clientes em relação aos produtos e serviços que vendemos. Como disse Rua Buckminster Fuller, um dos pensadores e inventores mais originais do século XX, o criador do domo geodésico no qual a espaçonave Arf do Epcot, com 55 metros de altura, se baseia, não se pode mudar as pessoas. Mas, se você mudar o ambiente no qual as pessoas estão, elas mudarão. 42 Tudo isso para dizer que o cenário é um elemento crítico do ciclo de atendimento de qualidade e que é vital que os cenários sejam projetados e administrados para transmitir mensagens aos clientes e atendê-los com eficácia. Uma breve definição: o cenário é o ambiente no qual o atendimento é prestado aos clientes, todos os objetos nesse ambiente e os procedimentos utilizados para melhorar a manter o ambiente e os objetos do atendimento. Dito de forma mais simples, o cenário é o estágio no qual os negócios são conduzidos. No Walt Disney World, o cenário principal é o resort dentro do morro. A expressão se originou na Disneylândia, onde Walt construiu um muro de terra ao redor da propriedade para delimitar fisicamente as fronteiras e impedir distrações externas, como estradas e edifícios, que poderiam interromper o filme vivo que ele estava criando. Eu não quero que o público veja um mundo no qual vivem enquanto estiverem no parque, disse Walt. Eu quero que eles sintam que estão em outro mundo. 43 O grande contraste entre o mundo exterior aos morros da Disneylândia e o mundo do lado de dentro levou os membros do elenco a começarem a referir-se a estar no trabalho como estar dentro do morro. Basta um breve passeio pelo Walt Disney World para ver como cada detalhe é levado a sério. Os componentes do cenário.
Item projeto arquitetônico, item paisagismo, item iluminação, item cores, item sinalização, item design de orientação no piso, item textura da superfície do piso, item pontos de referência e placas de orientação, item detalhes internos e externos, item música, som ambiente, item cheiros, item experiências táteis, item sabores. Como você provavelmente já notou, o cenário não se restringe a propriedades físicas. Os sites da Disney que descrevem e promovem o Walt Disney World fazem parte do cenário e o mesmo se aplica aos sistemas de atendimento telefônico que solicitam reservas e tiram dúvidas dos convidados e à loja de presentes da Disney no aeroporto de Orlando. O cenário também se estende a outras áreas do negócio. Ônibus e monotrilhos elaboradamente temáticos também comunicam mensagens de atendimento aos convidados. De acordo com a definição, o cenário também inclui os objetos no ambiente. No Walt Disney World, isso inclui os móveis nos quartos de hotel, os utensílios nos restaurantes, as árvores e as flores na propriedade e, é claro, as atrações nos parques. Todos os objetos contribuem para o entretenimento dos convidados. Se a cama não for confortável, se os talheres forem deselegantes, se as plantas forem mal cuidadas e os passeios forem chatos, quem gostaria de fazer uma segunda visita? Quantas ocorrências de um cenário mal projetado seriam o suficiente para espantar um convidado para sempre? Essas são perguntas para as quais poucas organizações querem saber as respostas. Por fim, o cenário inclui o trabalho de manter e melhorar o ambiente e os objetos dentro dele. Até aquele mais bem projetado deve ser continuamente mantido e melhorado. Os brinquedos devem ser submetidos a boa manutenção, os quartos devem ser limpos, as plantas bem cuidadas, etc. Um cenário mal mantido revela tanto quanto um cenário mal projetado. Se tudo isso soa como muito trabalho, é verdade. Dá muito trabalho criar a magia prática, e isso implica um grande empenho e é um negócio frágil, totalmente dependente da atenção aos detalhes. Veja como o Imagineer John Rent descreve, e é interessante notar que, apesar de todo o sucesso, o tema do espetáculo da Disney é algo bastante frágil. Basta uma contradição, um estímulo fora do lugar para negar a experiência de um momento particular. Coloque uma placa escrita em papel pardo com caneta hidrográfica dizendo "Fique longe", tire a fantasia de um membro do elenco e o deixe usar jeans e camiseta, substitua a melodia do Game Netis por rock, coloque grama artificial aqui, aloque um funcionário rude lá, realmente não é preciso muito para estragar tudo. Qual é a fórmula do nosso sucesso? É a atenção aos infinitos detalhes, às pequenas coisas, os pontos pequenos, insignificantes, minuciosos aos quais os outros não querem dedicar o tempo, dinheiro ou empenho. No que diz respeito à nossa organização Disney, é assim que sempre fizemos, e tem sido a fórmula para o nosso sucesso. Provavelmente explicaremos isso às pessoas de fora ao fim das nossas 2 próximas décadas no negócio. 44 Uma organização que não precisa de mais explicações sobre o cenário é o East Jefferson General Hospital, sediado em Metairie, Louisiana. O East Jefferson, um hospital sem fins lucrativos com 525 leitos, deu início à sua própria jornada de atendimento de qualidade no Disney Institute e utilizou a experiência para implementar uma ampla variedade de melhorias em seu cenário. Comprometido com o tema de atendimento, proporcionar cuidado e conforto é a nossa mais elevada missão, o hospital implementou uma série de mudanças de design em tudo, desde a jardinagem das propriedades a um novo projeto para a unidade de tratamento intensivo, ou UTI. A equipe começou a usar um estacionamento nas proximidades e pegar um micro-ônibus para ir ao trabalho, de forma que pacientes e visitantes pudessem usar o estacionamento do hospital. Quando um novo estacionamento foi construído, ele foi projetado para que os convidados não tivessem que andar mais de 35 passos antes de encontrar um membro da equipe. A UTI do East Jefferson é um exemplo de atendimento prestado pelo cenário. Para essa área de tratamento intensivo de 20 leitos, o East Jefferson criou 2 fileiras de 10 quartos ao longo de um amplo corredor. Quase toda a parede frontal de cada quarto é de vidro, com cortinas para privacidade, que pode ser aberta como uma porta permitindo que aparelhos de raio-x e outros equipamentos volumosos possam ser levados para perto do paciente. Há uma estação de revelação de raio-x na unidade, de forma que os filmes podem ser processados e analisados no local. Balcões e gabinetes foram instalados ao longo das paredes internas dos quartos da UTI. Tudo que um enfermeiro precisa para cuidar do paciente pode ser encontrado a 1 ou 2 passos de distância. Para que os enfermeiros possam se manter em constante contato com os pacientes, a estação tradicional dos enfermeiros foi reprojetada em uma série de balcões com telefones e computadores localizados do outro lado das paredes de vidro dos quartos dos pacientes. Pacientes e enfermeiros estão quase sempre à vista um dos outros. Em 1992, os cuidados aos pacientes e a eficiência das operações incorporados ao cenário da UTI do East Jefferson foram agraciados com o ICU Design Award, prêmio anual de design de UTIs, concedido pela Association of Healthcare Architects, a Foundation of Critical Care Medicine e a American Association of Critical Care Nurses. Imaginação mais engenharia igual Imagineering. É impossível falar de cenário sem destinar alguns minutos a comentar sobre a Walt Disney Imagineering. A palavra Imagineering foi cunhada pelo próprio Walt. Quando questionado sobre o sucesso da Disney, ele respondeu: "Não há segredo algum na nossa abordagem. Nós nos mantemos avançando, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos curiosos. E a curiosidade continua nos levando a novos caminhos. Estamos sempre explorando e experimentando, chamamos esse processo de Imagineering, a combinação da imaginação criativa e do conhecimento técnico." 45 A Imagineering também é uma das unidades de negócios da The Walt Disney Company. Com mais de 1,6 mil funcionários, a divisão sediada em Glendale, Califórnia é responsável pela criação de todos os resorts, parques temáticos e atrações, empreendimentos imobiliários, pontos de entretenimento personalizados para diferentes localizações e projetos de ciberespaço novas mídias da Disney.
Quando você se maravilha com as atrações do Walt Disney World, com seu detalhamento e efeitos especiais, está prestando uma homenagem ao trabalho dos Imagineers. Eles são as pessoas que concebem e depois projetam e constroem os cenários. O lema deles, se você puder sonhar, pode fazer. Como os Imagineers criam cenários que concretizam os padrões e o tema do atendimento do Walt Disney World? O vice-presidente do conselho Marty Sklar deu uma resposta para essa pergunta complexa quando criou uma lista de princípios de design de cenários que chamou de os 10 mandamentos do Mickey. Eles resultam do processo de Imagineering e do que aprendi com os meus principais mentores, Walt Disney e John Henty, explica Marty. Eles preparam o terreno para o resto deste capítulo. Os 10 mandamentos do Mickey 1. Conheça o seu público e antes de criar um cenário, desenvolva um sólido entendimento de quem o usará. 2. Entre na pele dos seus convidados, e isto é, nunca se esqueça do fator humano. Avalie o cenário do ponto de vista do cliente vivenciando-o como um cliente. 3. Organize o fluxo de pessoas e ideias. Pense no cenário como uma história e conte essa história de forma sequencial e organizada. Incorpore a mesma ordem e lógica ao design do movimento dos clientes. 4. Crie um VNI, tomada de empréstimo do jargão dos filmes mudos. A palavra VNI representa o que o Walt Disney chamava de imã visual. Ela representa um marco visual utilizado para orientar e atrair clientes. 5. Use linguagem visual. A linguagem nem sempre é composta de palavras. Use as linguagens de cor e forma para comunicar-se por meio do cenário. 6. Evite excessos. Crie surpresas e não bombardeie os clientes com informações. Deixe que eles escolham as informações que quiserem, quando quiserem. 7. Conte uma história por vez e misturar várias histórias em um único cenário pode ser confuso. Crie um cenário para cada grande ideia. 8. Evite contradições, mantenha a identidade, em cada detalhe e cada cenário devem sustentar e estender a missão e a identidade organizacional. 9. Cada grama de atenção proporciona uma tonelada de prazer, proporcione o maior valor aos seus clientes criando um cenário interativo que lhes dê a oportunidade de exercitar todos os seus sentidos. 10. Continue assim. Nunca se entregue à complacência e sempre mantenha o seu cenário. Com os mandamentos do Imagineering em mente, passemos para duas importantes utilizações do cenário, e a capacidade de transmitir mensagens aos clientes e a sua utilização para orientar a experiência do atendimento. Transmissão de uma mensagem com o cenário. À medida que os convidados passam de uma atração a outra no Walt Disney World, novas histórias são contadas. Essas histórias, ou temas, mudam de um espetáculo para o outro e de um parque a outro. Elas se estendem a hotéis e restaurantes. O cenário exerce um papel fundamental na sua concretização. Quando sustenta e estende a história sendo contada, ele está enviando a mensagem correta. Um dos vários exemplos disso pode ser visto na entrada do Reino Mágico. Ao chegar ao portão principal, você apresenta o seu bilhete e entra no parque passando por catracas. Logo está em um lobby a céu aberto, com telefones e toaletes, e, assim que passa pelo lobby, entra em um de 2 túneis que levam à praça principal da Main Street. As paredes dos túneis são cobertas de pôsteres anunciando as atrações que você encontrará. Ao sair dos túneis, mesmo de manhã cedinho, você sente o cheiro de pipoca feita na hora, em carrinhos posicionados perto da saída dos túneis. A experiência de entrar no parque foi projetada para lembrar os convidados do prazer de entrar em um cinema. A bilheteria e a catraca, o lobby, os corredores que levam às salas de exibição com pôsteres apresentando as próximas atrações e até mesmo a pipoca. À medida que as histórias mudam, o cenário também deve mudar. O Walt Disney World é famoso pela beleza de seu paisagismo, mas ninguém ao entrar na Haunted Mansion, a mansão assombrada, diria que ela é bem cuidada. Enquanto os convidados esperam na fila para entrar na atração, eles se veem sob um toldo que bloqueia a forte luz do sol da Flórida. Eles passam por um cemitério abandonado no qual as folhas são deixadas onde caíram das árvores e as plantas são selvagens e atrofiadas devido à falta de luz. Dentro da mansão, poeira e teias de aranha são vistas por toda parte. Não é fácil manter esse nível de desordem. O parque compra poeira em sacos de 2,5 kg e a pulveriza pela atração com uma espécie de aspirador de pó ao contrário. As teias de aranha são feitas com um líquido especial e se formam por meio de um processo secreto. 46 Os resorts na propriedade também fazem boa utilização das mensagens do cenário. O Wilderness Lodge se localiza ao lado do Contemporary Resort, mas o mundo moderno nunca se impõe ao cenário do oeste americano do Lodge. Os convidados não conseguem ver o Contemporary, a visão é deliberadamente bloqueada. Eles entram no Lodge percorrendo uma estrada tortuosa flanqueada por altos pinheiros e repleta de postes de luz antigos e uma placa indicando um ponto de travessia de ursos. Passe diretamente pelo lobby principal e saia do prédio. Você terá ampla visão de um lago selvagem, lembrando os convidados dos espaços abertos e das maravilhas naturais dos parques nacionais dos Estados Unidos. Para que não tenha a impressão de que a Disney consegue controlar tudo, observe o musgo espanhol que cresce nos pinheiros da propriedade. Ele não cresce no oeste dos Estados Unidos, mas, por mais que a equipe de jardinagem tentasse, eles não conseguiram impedi-lo de crescer na Flórida. E não tiveram outra opção a não ser se curvar diante da mãe natureza. A Disney não é a única organização que conta histórias. Cada organização conta suas próprias histórias inigualáveis aos seus clientes e essas histórias devem ser sustentadas e estendidas pelo cenário. A PricewaterhouseCoopers, a PwC, por exemplo, potência dos serviços profissionais sediada em Nova York, envia uma mensagem cativante aos funcionários potenciais tomando de empréstimo o conceito de cenário do Walt Disney World, maior empresa de contabilidade, auditoria e consultoria do mundo. A PwC emprega globalmente 155 mil pessoas e utiliza um programa de estágio para atrair mais de 1.000 dos melhores e mais brilhantes estudantes universitários.
Uma parcela significativa dos trainees da PwC acaba trabalhando em período integral para a empresa, de forma que convencer os estudantes a aceitar convites para o programa é um importante pré-requisito para atrair e reter os melhores novos talentos disponíveis. É por isso que a PwC levou o conceito de cenário do Walt Disney World, bem como o treinamento do Disney Institute, para o jogo. Em 1998, a PwC concluiu seu programa de estágio anual levando toda a turma de trainees ao Walt Disney World para 5 dias de treinamento e diversão que eles chamaram de Discover the Magic. Sucesso instantâneo entre os estudantes, o programa transmite uma mensagem convincente sobre como a PwC valoriza o potencial deles. O passeio parece resumir o que seria um programa empolgante de estágio do início ao fim, disse Kevin Post, um trainee da League University. A ideia de viajar à Flórida no final demonstrou um enorme comprometimento. Ficou claro que a PwC reconhecia que o seu maior ativo era o indivíduo. 47 ao programa foi mantido desde então. Para provar ainda mais o ponto, desde que o Discover the Magic teve início, os índices de aceitação de trainees continuam a subir. E, em 1999, um levantamento conduzido pela Universum International revelou que a consultoria era considerada a empregadora mais ambicionada dentre 180 empresas por 3,1 mil estudantes de administração de 46 universidades. Outra organização que tem os estudantes entre seus clientes é a Wesley College de Dover, Delaware, uma faculdade particular com 1,8 mil alunos afiliada à Igreja Metodista Unida. Depois de participar de um seminário para o Conselho de Faculdades Independentes no Disney Institute, os administradores da Wesley decidiram se beneficiar mais do cenário durante as sessões conduzidas para apresentar aos estudantes potenciais e suas famílias a mais antiga faculdade privada de Delaware, afundada em 1873. Precisávamos ajudar o pessoal de admissões a fazer mais do que apontar para um prédio e dizer este é o prédio de ciências, explica Lorena Stone, vice-presidente interina de questões acadêmicas. Precisávamos contar uma história memorável durante nossas turnês pelo campus. A nova sessão de apresentação não é muito mais demorada do que a antiga, mas inclui um novo percurso e roteiros elaborados, de acordo com a Dra. Stone, para mostrar a vida universitária aos estudantes. Por exemplo, a turnê agora começa no anfiteatro, onde ocorrem as cerimônias de formatura da faculdade e os estudantes potenciais têm um vislumbre de onde podem estar 4 anos depois. No Cannon Building, onde são realizadas as aulas de ciências, o guia de admissões conta a história de N.J. Cannon, uma famosa astrônoma que lecionou na faculdade e inventou um sistema de identificação de estrelas utilizado até os dias de hoje. E, na escola comunitária do campus, que oferece programas educacionais para crianças da região, os aspirantes a professores têm uma boa ideia da experiência de campo que podem obter sem precisar sair do campus. Na Wesley, o cenário está ajudando a vender a faculdade a estudantes potenciais. Um bom exercício para entender melhor as mensagens enviadas pelo cenário é visualizar uma loja da qual você é cliente ou, melhor ainda, visitá-la. Vá até a entrada e olhe para a sinalização e o paisagismo. Que impressão esses elementos transmitem sobre o negócio que é realizado dentro do prédio? Entre no prédio. Olhe a entrada. Fica claro para que lado ir? O ambiente é limpo e organizado? O que ele lhe diz sobre a empresa? Continue a observar o cenário percorrendo o processo de fazer uma compra. A cada passo, pense no que o cenário está informando. Agora, volte à sua organização. Analise-a como se fosse um dos seus clientes e repita o exercício. O que o seu cenário diz aos clientes? Algumas vezes, olhar através dos olhos de um cliente demanda um ajuste de perspectiva. Os Imagineers da Disney são famosos por usar protetores de joelhos e engatinhar pelos parques para vivenciá-los do ponto de vista de uma criança. Da próxima vez que você percorrer a Main Street do Reino Mágico, observe como as janelas das lojas são altas, se estendem até perto do chão. Elas permitem que as crianças vejam o que está sendo exposto com o mesmo conforto dos adultos. Como declarou John Hent, contar uma história por meio do cenário significa ajustar os detalhes. Uma organização não pode transmitir aos clientes uma mensagem verossímil sobre o atendimento de qualidade a menos que ela seja sustentada por cada detalhe do cenário. Uma lata transbordando de lixo ou uma planta morta podem desgastar uma mensagem sobre a qualidade do seu produto ou a atenção a seus clientes em um único vislumbre. Uma placa com letras faltando ou palavras com erros de ortografia revela algo sobre você aos seus clientes. Um site com links que não levam a lugar algum ou uma página da internet que não é adequadamente carregada transmite uma mensagem negativa. Quando você estiver contando uma história aos seus clientes, certifique-se de que o cenário está transmitindo mensagens que reforçam a sua história. Como orientar a experiência do convidado? O cenário pode fazer muito mais do que simplesmente causar uma impressão na mente do cliente. Ele também pode ser utilizado para ajudar os clientes durante a experiência do atendimento. Indicadores no cenário explicam onde os clientes estão e para onde estão indo. Eles sinalizam mudanças e dão instruções. Quando os componentes do cenário são utilizados para instruir os clientes, dizemos que eles orientam a experiência do convidado. Qualquer pessoa que já tenha visitado o Reino Mágico sabe que o parque temático foi construído ao redor de uma rotatória ou entroncamento central. O entroncamento é um elemento comum nos parques da Disney. O design chegou à Flórida diretamente da Disneylândia, onde o Walt Disney utilizou pela primeira vez para orientar os convidados. Este é o entroncamento da Disneylândia, de onde você pode entrar nos 4 mundos, explicou ao seu futuro biógrafo Bob Thomas durante uma visita ao parque em 1955, antes da inauguração. Os pais podem se sentar à sombra aqui se quiserem enquanto os filhos visitam um dos locais. Eu o planejei para que cada ambiente saísse diretamente do entroncamento. Sabe, quando você vai a uma grande exposição, você anda e anda até os pés doerem. Isso sempre acontece comigo. Eu não quero pés doendo aqui.
Eles fazem com que as pessoas fiquem cansadas e irritadas. Quero que elas saiam daqui felizes. Elas poderão visitar todo o local sem andar mais de alguns quilômetros. 48. O design do entroncamento de Wall faz mais do que aliviar pés cansados. Ele também direciona os convidados. No Reino Mágico do Walt Disney World, há uma portaria para o parque, que conduz os convidados a Main Street. Da Main Street só é possível seguir em uma direção, para frente, na direção do entroncamento que oferece acesso direto a cada uma das áreas do parque e atua como ponto de retorno central para o fluxo por todo o parque. Pairando sobre o entroncamento pode-se ver um ponto de referência, o Castelo da Cinderela, a estrutura mais visível do parque. O castelo atrai os convidados de volta a Main Street para o coração do parque. Ele é o VNI, o mais importante de todos os ímãs visuais do Reino Mágico. Os convidados também podem passar de uma área a outra no Reino Mágico e, quando fazem a transição, eles vivenciam outro conceito tomado de empréstimo do mundo dos filmes em uma transição do tipo cross-dissolve. A transição do tipo cross-dissolve é utilizada para conduzir os espectadores de um filme de uma cena à próxima. Os Imagineers da Disney explicam como isso funciona nos parques. Um passeio da Main Street à Adventureland é uma distância relativamente curta, mas o visitante vivencia uma enorme mudança no tema e na história. Para que a transição seja ininterrupta, há uma fusão gradual de folhagens. As solas dos pés sentem uma mudança no calçamento que diz explicitamente que algo novo está por vir. O cheiro também pode ser um elemento em uma transição dimensional do tipo cross-dissolve. Com a brisa morna de verão, você sente um vago e doce aroma de flora tropical e condimentos exóticos ao entrar na Adventureland. Quando todas essas mudanças são vivenciadas, a transição cross-dissolve é completa. 49. Os espaços entre duas áreas distintas, quaisquer outras áreas periféricas, como estacionamentos e salas de espera, são locais especialmente importantes nos quais o cenário é utilizado para a prestação do atendimento. Os clientes normalmente têm baixas expectativas nessas áreas intermediárias e pequenos investimentos em esforço podem resultar em impressões excepcionais. O entroncamento central e a transição do tipo cross-dissolve são dois grandes exemplos de como o cenário orienta os convidados no Walt Disney World, mas há muitos outros sinais no cenário que direcionam os convidados. O paisagismo é um importante indicador de direcionamento e a sinalização é um orientador óbvio. A cor também pode dar indicativos direcionais. Por exemplo, os carrinhos de sorvete do parque são geralmente azuis, indicando uma guloseima refrescante, os de pipoca são vermelhos, indicando uma guloseima quente. O University of Chicago Hospitals and Health System, a UCH, é um complexo médico muito bem conceituado com 639 leitos localizado na zona sul de Chicago. Em 2000, o US News e World Report o classificou entre os 15 melhores hospitais do país e como o melhor do estado. Cliente do Disney Institute, o UCH avaliou cada detalhe da experiência do atendimento e expandiu sua definição de cenário muito além das fronteiras de sua propriedade para assegurar que o cenário realizasse um trabalho tão bom quanto a equipe de especialistas para orientar os pacientes. Nós traçamos o fluxograma da experiência desde o momento em que o paciente sai de casa até o momento em que ele volta para casa, incluindo detalhes como as placas nas ruas e que tipo de materiais de apoio proporcionávamos antecipadamente, explica Jeff Finesilver, vice-presidente e membro do Conselho do Centro de Medicina Avançada do UCH. Também criamos uma experiência de estacionamento com manobristas. O Centro de Medicina Avançada agora opera a mais intensa experiência de estacionamento com manobristas em toda a cidade de Chicago. Também analisamos os elementos arquitetônicos, da sinalização nas ruas ao elevador e a sinalização no saguão de entrada, todas as áreas de palco e dos bastidores, para manter o efeito decorativo e facilitar uma experiência tranquila para os visitantes. A utilização do cenário como ferramenta de orientação não se restringe ao espaço físico. Ele também funciona no espaço virtual. Todos já passamos pela experiência de nos perdermos em um labirinto de atendimento eletrônico automatizado só para chegar a um beco sem saída que não dá outra alternativa a não ser desligar e começar tudo de novo. Quando os clientes ligam para sua organização, com que eficiência o sistema telefônico os conduz até o destino desejado? Os sites podem ser ainda mais irritantes. Todo comprador online já teve a experiência de encher um carrinho de compras eletrônico com mercadorias só para vê-lo desaparecer em um quiberabismo a caminho do caixa. O seu site foi projetado para ser intuitivo? Ele interrompe os clientes no meio das transações? O cenário precisa ser administrado onde quer que os clientes tenham contato com você. Os cativados 5 sentidos. Beneficiar-se ao máximo do cenário para melhorar a experiência do cliente implica projetar tendo em vista os 5 sentidos. As pessoas vivenciam o ambiente e coletam impressões por meio de visão, audição, olfato, tato e paladar. Cada sentido oferece uma oportunidade de sustentar e melhorar o espetáculo criado para os convidados. Visão. Cerca de 70% dos receptores sensoriais do corpo humano se localizam nos olhos, fazendo da visão o maior transmissor do cenário. Obviamente, como já observamos nos nossos exemplos, o Walt Disney World foi projetado para exibir visões prazerosas e divertidas para onde quer que os convidados olhem. As linhas de visão são objeto de muita consideração. O que você vê e, também importante, o que você não vê, da janela do quarto no hotel ou de qualquer outro ponto da propriedade é meticulosamente planejado. A cor é um elemento importante nos parques. Muitos convidados notam o incomum esquema de cores roxo e vermelho nas placas de sinalização das vias públicas no Walt Disney World e nas proximidades do resort. Como um experimento, bandeiras de diferentes cores foram espalhadas pela propriedade e os convidados foram solicitados a responder de quais eles se lembravam de ter visto. O roxo e o vermelho foram as cores lembradas com mais frequência. Os Imagineers são especialistas na utilização das cores e criaram um vocabulário de cores próprio, que define como certas cores e padrões influenciam os convidados.
Projetos diferentes requerem utilizações diferentes das cores, explica Nina Haivalgen, ilustradora da Imagineering. Se um projeto quiser comunicar diversão, como no Mickey Staunton da Disneylândia, eu farei experimentos com cores vivas, aplicando cores mais vivas sobre cores mais profundas. Se a ideia for transmitir aventura, como no Indiana Jones Adventure, usarei cores carregadas de ação e empolgação. São os vermelhos fogo e laranjas, com tons de cores complementares como azuis, que fazem com que as cores quentes fiquem ainda mais vibrantes. 50. A audição. Os sons são causados por vibrações com variações infinitas de tom, timbre e volume. Ao projetar o cenário, as únicas vibrações que os convidados ouvem devem ser positivas. Se você já se viu incapaz de tirar da cabeça a melodia de uma atração da Disney, como It's a Small World After All, você conhece o poder do som no cenário. Como diz John Hent, as pessoas não saem das atrações assobiando a arquitetura. 51. Para ter uma ideia do nível de sofisticação dos sistemas de som no Walt Disney World, ouça os desfiles na Main Street. Um único membro do elenco manuseando uma mesa de mixagem controla o áudio dos desfiles. Alto-falantes nos carros alegóricos são sincronizados com 175 alto-falantes ao longo do percurso, de forma que não importa o ponto que você escolher para assistir o desfile, estará sempre cercado pelo som. Como a trilha sonora se movimenta junto com o desfile. Há 33 zonas de som ao longo do percurso do desfile e sensores instalados na Main Street. À medida que cada carro alegórico aciona um sensor, a trilha sonora para esse carro se move, acompanhando-o. Talvez a utilização mais divertida do som na propriedade seja a atração Sounds Dangerous do Disney MGM Studios, estrelada pelo ator e comediante Drew Carey. Essa aventura de áudio 3D acompanha Drew enquanto ele tenta solucionar um mistério. Mais da metade do popular show ocorre na mais completa escuridão e toda a ação é comunicada apenas com som, ou olfato. O nariz humano tem cerca de 5 milhões de células receptoras e fica a uma pequena distância do cérebro. Os aromas são armazenados na memória de longo prazo. Com efeito, cientistas descobriram que, se você associar uma lista de palavras a cheiros, lembrará melhor das palavras. No Walt Disney World, os cheiros são utilizados para ajudar a criar memórias mágicas. Já mencionamos os carrinhos de pipoca posicionados nos túneis de entrada para o Reino Mágico. Os pipoqueiros não vendem muita pipoca às 8h30 da manhã, mas o milho já está estourando. O cheiro de pipoca transmite a mensagem do parque em um filme vivo. A padaria da Main Street deliberadamente desprende o cheiro de pão quentinho que acabou de sair do forno para sustentar a história das cidades pequenas americanas. Tato. A pele é o maior órgão do corpo humano e o tato é o sentido que reside nela. Não importa se provenientes das mãos, dos pés ou do rosto, as pessoas recebem muitos dados das propriedades táteis do ambiente e dos objetos nele contidos. No Walt Disney World, o tato é levado em consideração em calçadas, atrações, hotéis, restaurantes e em toda a propriedade. A sensação da água é parte integral de muitas atrações. Água é respingada nos convidados para intensificar a experiência do Catastrophe Canyon durante o passeio no Disney MGM Studios Backlot Tour, que leva os visitantes aos bastidores de um estúdio de verdade, e no show Muppet Vision 3, de Jim Henson. Os parques aquáticos e piscinas do resort se concentram no tato. Os pequenos convidados adoram as fontes surpresa espalhadas por toda a propriedade. Eles passam horas tentando prever de onde e quando o próximo jato de água virá. O tato, ou a falta dele, também é o sentido explorado quando o elevador do The Twiligate Zone Tower of Terror se solta e mergulha da altura de 13 andares. Para intensificar a experiência, os Imagineers criaram um brinquedo que cai ainda mais rápido do que a velocidade da queda livre. Paladar. A boca humana tem cerca de 10 mil papilas gustativas e cada uma contém aproximadamente 50 células gustativas que transmitem dados ao nosso cérebro. Os restaurantes e lanchonetes do Walt Disney World tentam satisfazer o maior número possível dessas células com uma ampla variedade de experiências de degustação. Além dos mais de 300 restaurantes servindo uma ampla variedade de alimentos, os cardápios mudam de acordo com o cenário. De coxas de peru na Frontierland ao caramelo ligeiramente salgado do Boardwalk, os sabores acompanham o cenário. O World Showcase, no Epcot, é um passeio de 2 km pela culinária global, onde apenas alguns passos separam o visitante do sushi no Japão a um fettuccine recém-preparado na Itália. Visão, audição, olfato, tato e paladar, projetar e prestar um atendimento de qualidade significa cativar todos os 5 sentidos do seu cliente, no palco e nos bastidores. Outro importante fator a ser considerado na concretização de experiências de qualidade para o cliente por meio do cenário é a separação de atividades no palco e nos bastidores. No capítulo 1, quando apresentamos o conceito de magia prática, falamos sobre a distinção entre estar no palco e nos bastidores no Walt Disney World. O palco são todas as áreas públicas do parque nas quais os convidados passeiam livremente e o atendimento é prestado. Os bastidores são todas as áreas por trás das cenas às quais os convidados não têm acesso, onde ficam todos os mecanismos e tecnologias responsáveis pelo funcionamento da propriedade e todas as pessoas que os operam, e onde os membros do elenco podem transitar livremente e se preparar para entrar no palco. Ambos fazem parte do cenário como um todo. A primeira e melhor razão para manter as áreas de palco e bastidores separadas é que qualquer coisa que não sustente e melhore a experiência do atendimento de qualidade, por definição a prejudicará. Nenhum convidado em um hotel precisa ver a lavanderia ou a central elétrica. A maioria dos clientes dos restaurantes considerará pilhas de louças sujas uma visão nada apetitosa. Em segundo lugar, é uma despesa desnecessária projetar e manter áreas de bastidores nos mesmos padrões das áreas de palco. Com efeito, equipamentos de iluminação dispendiosos e objetos decorativos delicados não têm muitas chances de sobreviver em corredores onde carros mecanizados e empilhadeiras transportam materiais.
Por fim, a presença de clientes é uma distração para os funcionários que trabalham por trás das cenas. Um eletricista que conserta um disjuntor queimado não pode dar atenção a um convidado. Igualmente importante, os funcionários precisam de um lugar para relaxar. É importante dar aos membros do elenco uma verdadeira pausa. Você não verá filmes passando ou música da Disney tocando nas lanchonetes ou áreas de descanso dos funcionários na propriedade. Os membros do elenco vão a esses locais para comer e descansar, eles não estão trabalhando. No Reino Mágico, a separação de palco e bastidores demandou um meticuloso planejamento. Construído em uma área pantanosa, onde um lençol freático se encontra na superfície do solo ou muito perto dela, o parque não pôde se dar ao luxo de ter subsolos. Em vez disso, o terreno precisou ser elevado para que o piso térreo do local pudesse ser utilizado para as instalações de energia elétrica, gás, água, telefone, etc. A área pública do parque foi construída sobre a superfície elevada, no primeiro andar. A área dos bastidores do piso térreo é chamada de utilidor, ou como a Disney chama um corredor de utilitários. Os utilidores são áreas de trabalho, portanto são limpos, práticos, construídos com materiais, como blocos de concreto, e pintados de cores, como cinzas e verdes institucionais, que você não verá no palco. Diferentemente dos passeios acima, os corredores se estendem em linha reta e são projetados para que os membros do elenco cheguem aos seus destinos o mais rápido possível. Utilizando o utilidor sob o Reino Mágico, por exemplo, os membros do elenco podem vestir suas fantasias e chegar a qualquer ponto do parque em questão de poucos minutos. Dessa forma, não há necessidade de se preocupar com um pirata surgindo na futurista Tomorrowland. Os utilidores são ligados a outras áreas de bastidores, acima da superfície. Essas áreas muitas vezes se localizam a apenas alguns centímetros das áreas de palco, mas, graças à utilização de tapumes visuais, os convidados nunca os veem. Na Main Street, por exemplo, as ruas laterais muitas vezes terminam em um portão ou portal adequadamente decorado com uma placa educada indicando uma área restrita a membros do elenco. Do outro lado da porta está um ambiente que mais se parece com os fundos de um supermercado ou uma fábrica do que um parque temático. A visão do lado de dentro do parque é bloqueada pelo design do próprio cenário. Se um prédio precisa de um segundo andar para bloquear a visão, ele é construído. O grupo Volkswagen, sediado em Wolfsburg, Alemanha, que tomou de empréstimo seu cenário do Walt Disney World para criar um lançamento memorável nas concessionárias para o New Beatle, incorporou a distinção entre palco e bastidores no Volkswagen Marketplace, o design ideal para suas concessionárias ao redor do mundo. Um aspecto do projeto do Marketplace foi a construção de áreas de bastidores para o pessoal de vendas. Trata-se de um lugar onde eles podem sair do palco, descansar ou comer. Ele também é utilizado como área de reuniões e treinamento. Os vendedores precisam de um lugar para relaxar um pouco sem parecer rudes aos clientes, de forma que passamos essas funções para os bastidores, diz Bill Gelgota, da Volkswagen América do Norte. Queremos controlar o nosso ambiente como a Disney faz. O padrão mundial de design nos ajuda a controlar e reforçar a experiência que acreditamos que o cliente deseja ter. Com toda a ênfase da Disney na separação das áreas de palco e bastidores do cenário, foi um tanto irônico descobrir que os convidados queriam visitar os bastidores. Acontece que eles tinham uma grande curiosidade de saber como as histórias do Walt Disney World ganhavam vida. Em resposta a inúmeras solicitações para dar uma olhada por trás das cortinas, a Disney criou uma dúzia de passeios por trás das cenas que são, naturalmente, meticulosamente programados, da mesma forma como os entretenimentos no palco. Se os clientes quiserem ver como os seus produtos e serviços são criados, um olhar meticulosamente elaborado nos bastidores pode ser aquele elemento que falta para melhorar a experiência de atendimento. O grupo Volkswagen também atendeu o desejo de seus clientes por um olhar nos bastidores de suas concessionárias. A empresa entendeu que a compra de um carro novo só leva algumas horas e que os proprietários de carros provavelmente passarão muito mais tempo do que isso no departamento de serviço enquanto mantiverem os carros. Como consequência, os clientes querem sentir segurança de que o componente de serviços da compra, prestado nos fundos da concessionária, seja tão agradável quanto o componente de vendas prestado na parte da frente. A fabricante de automóveis incorporou essa garantia no cenário de sua concessionária ideal. Um dos importantes elementos de design do VW Marketplace foi abrir a área de vendas para a área de serviço. Dessa forma, novos compradores podem ver as áreas de serviço da concessionária, ter uma ideia de onde ficarão durante as visitas de manutenção e ver o produto, os carros novos, sendo preparados para a entrega. A propósito, o processo de vendas foi reprojetado para se beneficiar dessa conexão ininterrupta entre vendas e atendimento. Quando os clientes compram carros, eles são levados em um passeio pela área de serviço e apresentados aos consultores de atendimento da concessionária. Manutenção do cenário. Passamos a maior parte deste capítulo descrevendo elementos e princípios do cenário que costumam ser cobertos durante as fases de design e construção. Mas temos mais um tema importante para discutir antes de avançarmos, na manutenção do cenário. Depois de criar o cenário perfeito, tem início o trabalho de mantê-lo à perfeição, que continua enquanto o cenário for utilizado. Manutenção significa mais do que apenas manter o cenário limpo. Também significa protegê-lo de danos e impedir a deterioração pelo uso. Depois das experiências de campo no palco e nos bastidores, os facilitadores do Instituto pedem que os convidados do programa estimem o tamanho do elenco de manutenção do Walt Disney World. As respostas variam muito, mas a resposta correta é sempre uma surpresa. Mais de 55 mil pessoas mantêm o cenário do Walt Disney World. Isso ocorre porque a manutenção é parte integral do papel de cada membro do elenco, desde Michael Eisner e passando por todas as camadas hierárquicas. Você nunca verá um membro do elenco passar sem fazer nada ao ver lixo no chão da propriedade ou ignorar um detalhe físico dos parques que precisa de reparos. Faz parte da cultura manter o Walt Disney World limpo e o hábito remonta ao próprio Walt.
Quando comecei a trabalhar na Disneylândia, ele contou, minha esposa costumava dizer, e mais por que você quer construir um parque de diversões? Eles são tão sujos. Eu disse que essa era justamente a questão, o meu parque não seria sujo. 52 também há, é claro, uma grande equipe dedicada exclusivamente à manutenção no Walt Disney World. Eles trabalham 24 horas por dia para manter impecáveis os cenários dos parques. As ruas são limpas diariamente, os toaletes, a cada 30 minutos. Há cavalos na Main Street, mas você precisa estar presente na hora para ver qualquer um de seus subprodutos naturais. O elenco fantasiado nunca está muito longe. Técnicos de manutenção estão a postos para se certificar de que todas as atrações operem sem percalços durante o dia. A equipe cresce para as centenas depois que os parques fecham e a manutenção e reparos agendados são realizados. A manutenção representa uma despesa significativa em qualquer grande organização e deve ser incorporada ao cenário sempre que possível. Quando o jornalista Scott Kirner visitou os bastidores do Reino Mágico, ele ficou impressionado com a tecnologia empregada para manter o ambiente. Com base em dados recebidos de estações meteorológicas, um software da Maxcom determina quanta água cada uma das 600 zonas da propriedade precisa. Cada uma delas tem até 10 canteiros aguados individualmente. Quando chega uma mensagem dos jardineiros de que um canteiro de azaleias do Disney MGM Studios está secando, o horticultor aumenta o volume de água fornecido todas as noites. Quando uma chuva torrencial atinge a propriedade, o sistema da Maxcom se ajusta quando menos. Cerca de 50 sprinklers automatizados que podem ser ajustados no nível das centenas de polegadas são espalhados pela propriedade e conectados à rede. Toda madrugada a 1h25, fazemos o download dos dados das unidades de controle, ou UCCS, espalhadas pela propriedade, diz o administrador de horticultura Scott Schultz. As UCCS administram os temporizadores que controlam 50.000 sprinklers. A equipe de Schultz também percorre diariamente a propriedade em uma van equipada com um laptop e modem móvel, diagnosticando e solucionando problemas no sistema, uma das estruturas de irrigação de grande escala mais sofisticadas do mundo. 53 No processo de aguarda-paisagem, e por toda a propriedade, o elenco e a tecnologia de manutenção se combinam para criar um foco contínuo e uniforme em manter o cenário em perfeitas condições. Como consequência, o cenário sustenta melhor a experiência do convidado e presta um atendimento de qualidade. Dicas para o atendimento de qualidade. Defina o seu cenário. O cenário é o ambiente no qual o atendimento é prestado aos clientes, todos os objetos nesse ambiente e os procedimentos utilizados para melhorar a manter o ambiente e os objetos do atendimento. Conte a sua história por meio do cenário. Sinta a experiência de atendimento da sua organização na pele do cliente. Observe e critique o cenário e alinhe suas mensagens com a história de atendimento que você deseja contar. Oriente a experiência do cliente com o cenário. Analise os aspectos direcionais do cenário. Certifique-se de que o layout físico da organização, ou site, ou sistema telefônico, o design de interiores e a sinalização mantenham os clientes no caminho do atendimento de qualidade. Comunique o atendimento de qualidade a todos os 5 sentidos. Os clientes criam impressões da sua empresa utilizando todos os sentidos. Transmita a sua mensagem de atendimento apelando para a visão, audição, olfato, tato e paladar sempre que possível. Separe o palco dos bastidores. Identifique funções de negócios que não envolvam os clientes de forma que elas não interrompam a prestação do atendimento. Dê aos funcionários um espaço nos bastidores para descansarem e relaxarem. Mantenha o seu cenário com um esforço uniforme e abrangente. Use o processo de design para incorporar a manutenção ao cenário e recrute todos os funcionários para a iniciativa de manutenção. Capítulo 5. A magia do processo. Processo e combustão. Fluxo de convidados. Comunicação entre elenco e convidado. Atenção especial no atendimento. O processo de atendimento depurado. Um garoto em uma garagem. Foi assim que começaram muitas lendas dos negócios contemporâneos. Apple Computer, Amazon com Cisco Systems, todas começaram na garagem da casa de seus fundadores. Walt Disney também já foi um garoto em uma garagem. Em 1920, aos 18 anos, Walt teve o primeiro vislumbre da animação na Kansas City Film AD Company. Ele desenhava personagens que eram utilizados em filmes publicitários exibidos em cinemas locais. No que viria a se tornar uma marca registrada pessoal, Walt se sentiu limitado pela tecnologia primitiva utilizada no trabalho e forçou a si mesmo, e ao líder da empresa, a Van Calger, a melhorar a qualidade dos anúncios de 1 minuto da empresa. Ele chegou a convencer o Sr. Calger a lhe emprestar uma câmera de stop motion, que ele levou para um estúdio que ele e o irmão Roy construíram às pressas na garagem da família. O resultado do empréstimo foram 30 pés a 91 metros, de tirinhas satirizando as péssimas condições do calçamento das ruas de Kansas City. Walt vendeu o filme a 30 centavos por pé à Newman Theater Company. O público gostou tanto da animação de Walt que ele foi contratado para produzir uma por semana. Assim nasceu a série de animações Newman Laugh-Gogran e, logo depois, Walt fundou uma nova empresa para produzi-las, a Laugh-Gogran's Film, Inc. Essa empresa não viria a sobreviver por muito tempo, mas Walt tinha se tornado um animador. 54 Sozinho à noite, trabalhando na garagem, Walt sem dúvida não pensou muito sobre o processo. Nessas primeiras animações, as imagens foram desenhadas, recortadas e colocadas em um plano de fundo em poses cujo propósito era simular movimento, e fotografadas. O filme resultante era grosseiro, com personagens rasos, unidimensionais, e é claro, som e cor ainda estavam a anos de distância. Walt simplesmente decidia um tema e fazia desenhos suficientes para criar o número de pés de filme necessários.
Mas, se você pedisse ao jovem animador para articular seus métodos, ele teria descrito processos, o processo mental de contar a história do filme e o físico de fazer o filme. Wall estava utilizando-os para ofertar entretenimento. Nos anos 1930, o papel do processo na criação das animações da Disney já era muito mais explícito. Na rápida expansão que se seguiu ao sucesso do Mickey Mouse, Wall não conseguia mais lembrar cada detalhe de cada animação em produção ou tomar ele mesmo cada decisão. Precisou formalizar uma abordagem para as operações diárias da empresa, de forma que começou a elaborar os processos que produziriam e ofertariam a marca de entretenimento da Disney. Antes disso, Wall e o artista Ub Iwerks se debruçavam na mesa de uma sala e criavam um roteiro de continuidade e a arte para uma animação. Eles saíam com um trabalho completo e o entregavam para a equipe para ser animado e produzido. Agora as animações eram produzidas utilizando um processo criativo em equipe sem o domínio de nenhum indivíduo. Foi criada uma unidade de produção flexível na qual um diretor supervisionava o projeto como um todo, um estilista criava o tom e a atmosfera, um roteirista contava a história e um artista desenhava as primeiras ilustrações rudimentares. Os personagens entravam em fase de desenvolvimento, suas vozes e corpos criados e refinados. Era então produzido um filme em estado bruto, combinando os croquis da história e as trilhas sonoras. No decorrer do trabalho, a equipe, Wall e outras pessoas analisavam, pensavam, argumentavam e contribuíam com novas ideias. E esse era apenas o começo, um volume enorme de trabalho, como o layout, a animação, a trilha sonora e as filmagens ainda estava pela frente. O processo de Disney não domou a animação. Como qualquer empreitada criativa, ela continuou caótica e, de acordo com participantes do processo, sempre dinâmica. Apesar de tentativas constantes e apelos persistentes, Wall não construiu uma organização no sentido mais estrito da palavra. O que ele construiu foi um grupo frouxamente unificado de pessoas talentosas com habilidades específicas capazes de trabalhar juntas em padrões em constante mudança. Eles faziam isso com o mínimo de comando e o máximo de dedicação. O que Wall queria era o maior esforço criativo, não a operação mais eficiente, escreveram Frank Thomas e Ollie Johnston, dois dos 9 anciões, como eram conhecidos os supervisores de animação da Disney durante aquela era dourada da animação. 55 O curioso é que essa descrição soa exatamente como as estruturas que tantas empresas tentam criar hoje. Wall construir uma organização flexível ao redor de uma estrutura baseada em processos. Não é fácil simultaneamente organizar o trabalho e, em lugar de abafar a energia e a criatividade, estimulá-lo. Conseguir fazer isso em um negócio de nicho como a animação era ainda mais incomum. Essa é uma das razões pelas quais o biógrafo Richard Sickell escreveu: o fato de qualquer jovem estar disposto a tentar entrar em um negócio como esse deve permanecer um tributo permanente à sua obstinação. O fato de Walt Disney, entre todos os homens que entraram na animação, ter conseguido tornar-se um grande magnata, a vários conseguiram ganhar algum dinheiro, com o tempo, deve ser uma homenagem às suas excelentes habilidades organizacionais. 56 Ao projetar a Disneylândia, Walt levou a mesma orientação ao processo que aplicara no estúdio para o mundo físico. Mas com uma importante diferença. Para fazer um filme animado, o processo criava um produto acabado que poderia ser visto vez após vez sem a necessidade de trabalho adicional. Em um parque temático, cada processo precisaria ser repetido continuamente e resultar no mesmo produto a cada vez. Na verdade, trata-se de uma indústria de processo estranha. Em vez de refinar petróleo ou misturar substâncias químicas, ela produz entretenimento. Wall sabia que a chave para prestar um atendimento de qualidade em um filme vivo significa projetar um processo livre de defeitos e repeti-lo à perfeição. Havia uma grande vantagem em trabalhar com processos repetitivos que resultassem em um produto padronizado e Wall percebeu isso imediatamente. Ele contou a um repórter: o parque significa muito para mim. É algo que nunca estará terminado, algo que eu posso continuar desenvolvendo, continuar ajustando e expandindo. Ele é vivo. Ele será uma coisa viva e vibrante que precisará de mudanças. Quando você conclui uma animação e a passa para o Technicolor, o trabalho acaba. A Branca de Neve é um trabalho acabado para mim. Eu acabei de terminar um filme live action, ele foi concluído algumas semanas atrás. Acabou. Não dá mais para mudar. Tem coisas nele que eu não gosto, mas não posso fazer nada a respeito. Eu quero algo vivo, algo que possa crescer. O parque é isso. Eu não apenas posso acrescentar coisas, como até mesmo as árvores continuarão crescendo. A coisa ficará cada vez mais bonita a cada ano. E o parque melhorará à medida que eu descobrir do que o público gosta. Eu não posso fazer isso com um filme, ele está acabado e imutável antes de eu poder descobrir se o público gosta ou não dele. 57 Wall poderia ajustar em detalhes os processos da Disneylândia como quisesse, e foi o que fez. Ele aplicou essa iniciativa de melhoria contínua a todo o parque. Vestia roupas velhas e um chapéu de palha de lavrador e andava incógnito pelo parque. Dick Nunes, que na época era supervisor na Frontierland, lembra-se de ter sido monitorado por Wall durante uma dessas visitas. Wall tinha visitado a atração Jungle Boat e cronometrar o passeio. O operador do barco tinha apressado o passeio, que terminara em 4 minutos e meio em vez dos 7 minutos que deveria ter levado. Você gostaria de assistir um filme e descobrir que o cinema omitiu um rolo do meio do filme? Indagou Wall. Você tem ideia do quanto custam esses hipopótamos? Eu quero que as pessoas os vejam e não façam um passeio apressado porque um sujeito está entediado com o seu trabalho. Dick e Wall fizeram um passeio juntos e falaram sobre a duração adequada. Os pilotos do barco passaram a usar cronômetros para manter a velocidade perfeita. Semanas se passaram até que um dia Wall voltou. Ele fez o passeio no Jungle Boat 4 vezes com pilotos diferentes. No final, ele não disse nada, só deu a Dick um bom show e seguiu seu caminho.
58 A melhoria contínua ainda é parte importante da cultura da Disney. Se algo pode ser melhorado, isso é feito. A Disneyland Paris foi originalmente chamada de Euro Disney, mas, para os europeus, o público-alvo, a palavra euro denotava moeda e comércio. Ela não criava a imagem pretendida na mente dos convidados, e dessa forma, foi melhorada. Quando a rede de lojas Disney Store começou a decolar no final dos anos 1980, Michael Eisner passou a visitar lojas recém-inauguradas nos fins de semana, à moda de UOL. Ele estudava os detalhes, retirava produtos abaixo dos padrões e analisava a iluminação, a apresentação e a experiência de atendimento do ponto de vista do convidado. Frank G. Wells, finado presidente CEO da Disney, insistia que as lojas adotassem padrões de atendimento e oferecessem aos funcionários um treinamento nos moldes do Traditions. Os dois executivos sabiam que construir uma rede de sucesso demandava um processo padronizado que pudesse ser transplantado a cada nova loja e que estivesse de acordo com o nome Disney. Eu aprendi muito tempo atrás que, se o chefe se importa, então todos se importam, declarou Eisner. As iniciativas de desenvolvimento de processos e melhoria contínua se pagaram. Em 1991, a cadeia tinha 125 lojas que geravam um faturamento de mais de 300 milhões de dólares. Processo e combustão. Os processos, no sentido mais amplo, são uma série de ações, mudanças ou funções combinadas para produzir um resultado. Eles combinam recursos humanos, a elenco, e físicos, a cenário, de várias maneiras para produzir diferentes resultados. Um carro é produzido utilizando um processo que combina peças e mão de obra em sequências específicas em uma linha de montagem. Uma apendicectomia é realizada utilizando um processo que combina a equipe médica e uma sala de cirurgia em uma sequência de ações. Todas as organizações podem ser vistas como uma coletânea de processos. Um processo produz algum resultado, como um produto ou atendimento. Na verdade, mais de 3/4 da prestação do atendimento na maioria dos setores e instituições são baseados em processos. E, como a essência do atendimento de qualidade é a prestação, é